É muito comum que as pessoas escrevam assim: os fins justificam os meios. Eu tive a pachorra de ler a obra do Maquiavel e não acho essa frase em nenhum lugar. Se por um lado essa frase não é textualmente localizada, por outro, em alguns momentos e movimentos você tem um sentido que pode esbarrar nisso. Salve pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre Maquiavel. E eu não vou ficar falando da vida dele não, acho que isso tem pouco interesse perto da obra, por óbvio. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que existem duas palavras a dar conta desse pensamento, vamos dizer assim, maquiaveliano ou maquiavélico. Todos os dicionários de línguas ocidentais têm a palavra maquiavélico. Se a gente procurar francês, inglês, bom, o que vai acontecer? Maquiavélico é uma pessoa que é dada a maldades. É uma pessoa que cria obstáculos para as outras. É uma pessoa então que de certa maneira não é tão agradável. Estaria diretamente ligada à obra de Maquiavel. Mas maquiaveliano é aquela pessoa que estuda Maquiavel, um tipo de pensamento próprio de Maquiavel. Não é a mesma coisa então usar a palavra maquiavélico ou maquiaveliano. É muito comum que as pessoas escrevam assim: os fins justificam os meios, entre aspas, e coloquem lá que a citação pertence a Maquiavel. Eu tive a pachorra de ler a obra do Maquiavel e não acho essa frase em nenhum lugar. Quer dizer, se por um lado essa frase não é textualmente localizada, por outro, em alguns momentos e movimentos, principalmente do livro O Príncipe, a maior obra política do Renascimento, você tem um sentido que pode esbarrar nisso. Maquiavel, no Príncipe, é um livro de 150 páginas, na verdade, e isso traz uma questão muito interessante. Tem discordância sobre tudo. Como é que um livro de 150 páginas, que na verdade é um livro muito claro quando você lê, traz tantas informações, vamos dizer assim, divergentes? Então tem gente que enxerga Maquiavel como um republicano, mesmo ali no Príncipe. Tem gente que enxerga ele como um homem que perdeu a ética perante a lógica da política. Tem milhares de interpretações. Eu mesmo tenho um livro que é esse aqui, ó, Shakespeare e Maquiavel, a tragédia do direito à política, que eu tento defender que ele é trágico. Quer dizer, por que um livro abre tanto assim? Porque acontece isso com os clássicos, né? Muitas vezes os clássicos fazem o quê? Eles nos dão novas possibilidades e aberturas. Vamos falar um pouco sobre O Príncipe. O Príncipe é uma obra simples à primeira vista, mas ele tem uma coisa. O primeiro movimento que ele faz é não tentar falar das coisas como elas deveriam ser, mas sim como as coisas são. Em outras palavras, quando Maquiavel fala dali de questões relativas ao príncipe, ao poder, ao governo, ele não vai ficar fazendo ilações hipotéticas sobre como as coisas deveriam ser nesse mundo. Ele vai falar como opera exatamente a coisa, como as coisas são. O resultado disso é um livro de um realismo tremendo. É um livro de um realismo tremendo porque em certo sentido ele embota ideias de políticas futuras como deveriam ser e políticas ligadas a ideias religiosas e fala, mas no dia a dia o que importa é isso aqui. E o que é que importa? É um recorte político. O que importa é o poder. Afinal de contas, alguém poderia falar, o objetivo da política é o bem comum. Mas que vai falar, legal, mas é o poder que vale. Em outras palavras, o que está operando aqui é uma verdadeira cisão com toda a história do pensamento político. Porque a filosofia política dos gregos antigos, ela operava seguindo outra lógica. Por exemplo, era Aristóteles, Platão, a discussão ali era qual? Era qual é a melhor forma de governo? Quem é o melhor governante? Quais são os melhores atributos para o governante? Maquiavel faz outras perguntas. Para ele a questão é o poder. Então a questão é assim, como me manter no poder? Como não perder o poder? Como ganhar o poder? Perguntas diferentes, pensamentos diferentes, história da filosofia política. Maquiavel, ciência política. Então não é por outro motivo também que Maquiavel é considerado o pai, vamos dizer assim, o pai intelectual da ciência política. Ali ele está preocupado pelo príncipe com a verdade efetiva das coisas. E por verdade, a gente tem problemas muito sérios ali que levam ao limite de nossa própria dimensão ética. Por exemplo, a ideia de crueldade. Um príncipe, em certa ocasião, se tiver que se vingar de alguém, não deve matar somente essa pessoa, mas deve matar toda a família da pessoa. Se a gente lê isso do ponto de vista ético, uma ética elevada, a gente lê isso e fala, poxa, mas que coisa, que crueldade tamanha. Então quer dizer que vai matar uma família inteira por ter um alvo, uma única pessoa? O Maquiavel não pensa assim. A questão para ele é mais simples. Não se trata de um problema ético, porque na verdade é uma consequência.
você mata um homem e o filho desse homem, porque se você não matar esse filho desse homem, daqui a 10 anos ele vai ficar grande e ele vai vir pegar você, príncipe. Resultado, é uma questão prática, não é nem sequer uma razão de elaboração de uma ética diferente. Não é uma crueldade, é uma ação que se faz no mundo para evitar vinganças futuras. Existem duas imagens que me interessam muito no príncipe, a princípio, duas metáforas, né? Uma que compara o homem a dois animais. O homem príncipe deve ser ao mesmo tempo raposa e leão. O que é esses dois animais? E não dá para ser só um. Você não pode ser raposa e nem somente leão. Você não pode ser só raposa nem leão porque é o duplo atributo que lhe transforma num príncipe de virtude. O que é isso? Olha, você tem que ser raposa para identificar as armadilhas que os tais outros homens que querem o seu poder vão montar. Raposa saca onde está a armadilha e desvia. Mas tem homens que quando quiserem pegar seu poder, eles não vão vir com armadilha, eles vão vir na porrada. Os lobos, eles têm que ser leão. Então não basta ser só raposa, nem só leão. É preciso ser uma mescla desses dois animais. Outra metáfora que eu gosto muito de Maquiavel é a metáfora do arqueiro. A metáfora do arqueiro é assim. Se você mirar, como os arqueiros antigos, diretamente no alvo, vamos dizer assim, você mira para o alvo e solta a flecha. Todo mundo sabe que a flecha vai fazer uma parábola assim e não vai acertar o alvo. Resultado, se você tem uma ambição e ela é tomar o governo, não adianta você mirar reto, mira para o alto. Então você mira para o alto, a flecha vai fazer isso com o arco, né? E depois ela vai cair diretamente no alvo. Em outras palavras, o que Maquiavel está falando é que se você for pecar, peca pelo exagero, não peca pela humildade. Se você for pecar por algum motivo na hora de conquistar o poder, exagera. Você tinha que levar 100 soldados, leva 200. Agora levar 50 não vai dar certo. Isso é um princípio interessante, porque a lógica do exagero está dentro da lógica do alcance real dos objetivos. Eu falei a palavra virtude agora há pouco. A maioria dos livros aqui traduzidos do italiano traduzem virtude e fortuna pela palavra virtude e fortuna mesmo em português. Acontece que a virtude de Maquiavel não tem nada a ver com as virtudes católicas, com as virtudes melhor da cristandade. A virtude não tem nada a ver com ser bonzinho, humilde, solidário. Virtude é um atributo que alguns homens têm de alcançar o que eles querem. É um tipo de relação com o poder e com as coisas do mundo em que eles transformam o mundo e pegam o mundo para si. Não tem nada a ver com ser bonzinho ou não. Então não é uma virtude, por assim dizer. Melhor seria então, quando você for comprar o livro Príncipe para consultar, para ler e tal, dá uma olhadinha rapidinho nas páginas e vê lá se eles traduzem por virtude. Se traduzir tá ruim, porque tem que ser virtude como virtude, no italiano mesmo. E por fortuna, não tem nada a ver a ideia de que alguém vai ter riqueza tal. Não, a fortuna na verdade é o que é o imponderável, aquilo que a gente não pode controlar, o nosso destino, a nossa sina. Qual é a sacada do Maquiavel? Enquanto opera o homem de virtude, que é o homem que vai fazer seu próprio destino, algumas pessoas são determinadas pelo destino. 99% das pessoas são determinadas pelo destino que lhes é maior. Agora tem 1%, esses homens, e sempre tem que ser homem, porque Maquiavel é machista também. O que eles vão fazer? Vão determinar seu próprio destino pela sua virtude, seu modo de lidar no mundo. Ele dá um exemplo no livro, por exemplo, você vai pegar uma vila e por uma chuva que você não pode controlar, ela inunda a vila, arrasta as plantações, arrebenta com a cidade. O que vai acontecer? Caiu a chuva uma vez, mas Maquiavel diz, o homem de virtude sabe que a chuva torrencial pode cair de novo. Então ele constrói pontes, diques, barragens. Resultado, ele impede a ação do destino de acabar com a situação. Ele doma o destino, portanto, de certa forma. O que significa dizer que o homem de poder, o homem que pensa o reino, vamos dizer assim, ele não é um calculista apenas de como chegar lá, mas ele é um calculista do destino das coisas. O homem de poder, o príncipe por assim dizer, ele também, e essa é a palavra que eu vou usar, um jeito muito meu de falar, ele é um paranoico. Como assim um paranoico? Ele é um paranoico, ele pensa o tempo inteiro que alguém pode querer o poder dele. Resultado, pode até querer ou não querer, mas como a gente viu que é melhor pecar pelo exagero, vamos matar do mesmo jeito. O resultado qual é? Ele é paranoico, todo mundo pode querer o poder dele, todo mundo pode a toda hora tentar atrapalhar sua dimensão de governo, mas suas ações não são pautadas pelo real. Exatamente numa lógica paranoica, se exagerar, vai dar na mesma. Então vamos exagerar.
Essa é a lógica maquiaveliana. Esse príncipe então, portanto, está sempre preparado para a guerra. Pode não acontecer a guerra, mas que custa, vamos dizer assim, preparado para ela, exatamente? Esse é um diagrama geral, en passant sobre o príncipe. Ele tem outro livro, que é a Mandrágora, que é uma comédia, em que eu gostaria de pedir até para quem for ler, que fizesse o seguinte exercício. Ao ler a Mandrágora, que é uma comédia, uma peça de teatro, ora, será que não é possível encontrar na arte maquiaveliana o texto do príncipe? Quer dizer, será que os conceitos apresentados aqui, em termos rápidos, não podem ser ajustados a se entender uma obra como uma comédia, uma peça de teatro que Maquiavel escreveu, a Mandrágora? Pois eu acredito que sim. Eu acredito que é possível fazer uma espécie de um interrelacionamento no qual conceitos que ele já estava pensando no príncipe são aplicáveis na Mandrágora. Por último, ele escreveu muitos outros livros, mas o que eu vou falar é os Discorsi, os discursos sobre a primeira década de Tito Livio, em que ele apresenta uma interpretação do passado que também explica o presente. Essa técnica é muito interessante, porque ela implica toda uma filosofia de história, não uma história da filosofia, uma filosofia da história, porque ela implica dizer o seguinte: a história não será progressista, progressiva, qualquer jeito que a gente queira chamar. A história será cíclica. E é isso que o Maquiavel tem em mente quando escreve os Discorsi. Então, um acontecimento lá do passado, que ele vê entre os romanos antigos, que deu certo, pode dar certo de novo. E uma dica que ele percebeu na historiografia romana de algo que deu errado, ora, pode acontecer de novo uma situação que exige aquela forma de pensamento e a gente não vai evitar. Então, qual é a sacada? Se a história é cíclica, ela é pedagógica, eu posso aprender com ela. Estudar história é malandro. Por quê? Porque eu estudo a história para não deixar um acontecimento repetir. Então, o fato de Maquiavel conceber a história cíclica torna do príncipe um homem a estudar a história e torna do príncipe um homem que astuciosamente não pode prever o futuro porque tem uma bola de cristal, mas porque da própria natureza da história se repetir. Um vislumbre geral do pensamento maquiaveliano. A gente se vê no próximo episódio, conversamos melhor. Assinem o canal, passem para outras pessoas, compartilhem e até o próximo episódio. Até mais!